Seja bem-vindo ao nosso encontro comunitário sobre reflorestamento. Meu nome é Ademildes Reis, estou como coordenadora de campo do projeto Bahia Produtiva na instituição Humana Brasil. E desde já lhe agradeço muitíssimo pela sua presença aí do outro lado da tela nos acompanhando. E hoje estamos com o professor Josival Souza, que estará falando sobre reflorestamento. Professor, fique à vontade. Muito obrigado. Bem, gente, o meu nome é Josival Souza. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou lotado no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas e trabalho com o curso de graduação de Engenharia Florestal e Agroecologia. Trabalho com as disciplinas de Ecologia, Recuperação de áreas degradadas e Dendrologia, que é a parte de identificação botânica de espécies arbóreas. Durante esse período que nós estamos aqui na UFRB, nós firmamos um convênio junto com o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, do estado da Bahia, em que foi implantado aqui no campus de Cruz das Almas, onde fica o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, o Centro de Referência em Restauração Florestal. Esse projeto foi o que deu toda uma base para que a gente pudesse desenvolver estudos na área de reflorestamento. E dentro desses produtos que foram gerados, a gente tem essa cartilha que eu irei disponibilizar para a ONG. É uma cartilha de reflorestamento para pequenos produtores rurais que traz informações minimamente necessárias para que a gente possa então iniciar um processo de reflorestamento, certo? Então vamos lá. Por que nós devemos reflorestar? Qual é a ideia que está por trás disso? Ora, primeiro nós precisamos pensar na conservação do meio ambiente. Nós temos que pensar na conservação do solo, nós temos que pensar na conservação da água. Então, quando a gente pensa em reflorestar, nós precisamos ter em mente isso. Não é reflorestar apenas por reflorestar. Reflorestar para quê e por quê, tá? Então, assim, se a gente está pensando em conservação do solo, então nós temos que pensar em espécies que vão cobrir aquele solo rapidamente para evitar todo um processo de perda de solo, ou seja, todo um processo de erosivo que vai estar provocando naquele solo. E quem é que vai fazer esse processo de proteção do solo? Ora, a vegetação. Então a árvore, que a gente está plantando ali, ela vai exercer esse processo de proteção do solo. Como que isso funciona? Quando nós temos a chuva, tá? A chuva ela cai do céu, ela vem com uma certa velocidade. E quando você tem um solo sem cobertura, então essa gota de chuva começa a bater no solo com toda a força e começa então a abrir pequenos orifícios ali no solo, que vai gerando depois um processo erosivo lento, mas contínuo. Quando nós plantamos uma árvore, sabe como ela começa a crescer? Ora, essa chuva vem, ela bate na copa da árvore. E ao bater na copa da árvore, ela perde toda a sua força e ela então vai, assim, ela não vai cair direto, ela vai o quê? Vai escorrer em pingos menores ou vai escorrer pelo tronco daquela árvore. Então, com isso, essa água, quando chega no solo, ela não vai provocar grandes danos. Ela vai vir de forma lenta, gradual, e essa água então começa a penetrar no solo, ou seja, ela vai para camadas mais profundas. Então a gente começa a pensar em outro processo aí. Que outro processo é esse? Água. Um solo sem vegetação, a água ela não fica no solo, ela bate, escorre e vai embora. Então a vegetação, ao permitir que essa água penetre no solo, então o solo passa o quê? A ter esse reservatório. E outro aspecto, um solo sem vegetação, a taxa de evaporação é muito alta. Quem vai diminuir essa taxa de evaporação?
a vegetação que a gente está colocando ali naquele solo, onde vai ficar uma temperatura mais amena, uma temperatura mais fresca, né? Mais suave. Então diminui essa temperatura, então a gente vai diminuir o que? A evaporação, certo? Então assim, a gente tem que estar sempre pensando nesses dois aspectos, né? Conservação do solo e conservação da água, né? Então, quando a gente está pensando nisso, nós temos que pensar em quê? Ora, nós temos um novo Código Florestal Brasileiro, né? Que foi aprovado em 2012. Esse novo Código Florestal Brasileiro, ele traz, né, alguns conceitos que é muito importante. Ou seja, área de preservação permanente, que nós chamamos de APP, e reserva legal, tá? O que é uma reserva legal e o que é uma área de preservação permanente? Reserva legal, né, é uma área de vegetação em que toda a propriedade deve deixar lá. E qual é o tamanho então dessa área de vegetação que deve estar nesta propriedade, né? Para a região que nós vivemos, por exemplo, se for na região em que nós temos a Mata Atlântica e a Caatinga, 20% da propriedade tem que estar reservado para essa reserva legal. Se eu estiver falando de uma área em que a predominância da vegetação é de cerrado, então são 35% da propriedade que deve ter essa área reservada para a reserva legal. Fora isso, então nós temos a Amazônia. A Amazônia então são 80%, certo? Então 20% para a Mata Atlântica e Caatinga, 35% para o Cerrado e 80% para a Amazônia, tá certo? E a área de preservação permanente? Ora, a área de preservação permanente é toda a margem de rio, de córregos, topo de morro, tá? Nascentes, tudo isso é uma área de reserva, é uma área de preservação permanente. Então, portanto, essa área de preservação permanente, ela deve ter, por obrigação, vegetação em sua volta. Agora sim, essa vegetação, por exemplo, na margem de um rio ou de um córrego, vai depender do que? Qual é a largura desse rio? Qual é a largura desse córrego? Então, se a gente for pensar em pequenas propriedades rurais, né, aonde nós não teremos um córrego ou um rio muito maior do que 10 metros de largura. Então, assim, até 10 metros de largura, né, a margem, assim, o que a gente precisa ter de vegetação é de 30 metros de vegetação em margens de córregos ou rio com até 10 metros de largura, certo? Essa vegetação que nós chamamos, que tem que estar à margem desse rio, nós chamamos de quê? De mata ciliar, certo? Então nós temos que pensar o que? Bem, se eu tenho que revegetar esses locais que estão próximos de margem de rio, de nascente, de várzeas, quais espécies eu devo plantar? O que eu tenho que pensar? Ora, são áreas que tem bastante água, certo? Então nós temos que pensar em espécies que estejam adaptadas àquela condição, ou seja, que suportam uma grande quantidade de água. Se eu for plantar qualquer espécie que não está adaptada àquela condição, ela não vai sobreviver. Eu pegar uma espécie de topo de morro e plantar na baixada, onde nós temos uma grande quantidade de água, essa espécie de topo de morro, ela não está adaptada à condição de muita água, então ela vai morrer. Então isso aí nós temos que pensar o que? Nós temos que ter sucesso naquilo que nós estamos propondo. Ora, se estamos fazendo um reflorestamento, se estamos propondo um reflorestamento, nós precisamos conhecer o ambiente para que a gente possa indicar as espécies adequadas para aquele ambiente. Senão, não teremos sucesso no nosso reflorestamento. Tá bom até agora? Peraí, eu tenho que respirar. Pode ir? Pode. Bem,
quando nós definimos quais espécies iremos utilizar para o reflorestamento, nós temos que pensar em quê? Como iremos produzir as mudas? Parece uma coisa simples, mas não é. Porque nós precisamos de qualidade de muda, né? E a qualidade da produção de muda, ela começa primeiro com a coleta da semente. Nós precisamos colher essas sementes no período certo, né? A semente tem que estar pronta para a germinação, a semente tem que estar madura. Nós não podemos colher um fruto verde, esperar que esse fruto venha amadurecer para depois fazer o plantio da semente, né? Nós já temos que coletar esses frutos já maduros, né? Para então começar o beneficiamento dessa semente. Ora, o que é esse beneficiamento da semente? Quando eu pego o fruto, né? Eu abro esse fruto, tá a semente lá dentro. Bem, tem sementes, né, que simplesmente a gente só faz lavar e já colocar para germinar no substrato, que vamos falar daqui a pouco o que seria esse substrato. Já outras sementes, né, ela precisa de quê? Ora, tem semente que tem dificuldade em germinar, né? O que é essa dificuldade em germinar? Porque ela tem algumas estruturas, né, que faz com que ela demore para germinar. E nós precisamos vencer essa etapa para acelerar a germinação. Então, por exemplo, existem sementes que precisam de uma alta temperatura para que ela comece a germinar. Tem sementes que precisa ser ingerida por um animal, pode ser um macaco, pode ser um pássaro, qualquer animal, para que entre no trato digestivo daquele animal, passe pelo suco gástrico desse animal, e depois que ele defecar essa semente, que a semente então vai poder germinar. Já tem outras sementes que precisam de uma pequena rachadura, né, ranhuras, para começar a germinar. Então é isso que nós chamamos de beneficiamento. Então vamos pegar essa semente e beneficiá-la para que a gente possa acelerar esse processo de germinação. Bem, quando eu tenho uma semente, que eu falei que precisa de alta temperatura para poder germinar, eu posso colocar essa semente em uma água quente e esperar 2-3 minutos. Não pode ser muito, senão ela vai cozinhar. É suficiente. Pega essa semente, tira e a gente coloca para germinar. Bem, aquela semente que precisa passar pelo trato digestivo de um animal, então é o suco gástrico, é a acidez. Então nós podemos usar um composto químico, um ácido clorídrico, por exemplo, né? Jogar essa semente lá dentro desse ácido e deixar por 1-2 minutos. Também não pode demorar muito, senão vai corroer ela toda. Então é suficiente para levar ela para poder germinar, tá certo? E a outra que precisa de umas ranhuras ou ser quebradinha assim, o que a gente precisa fazer? A gente faz um processo que nós chamamos de escarificação. Nós vamos pegar a semente, certo? Pegar uma lixa e simplesmente lixá-la, pronto. É suficiente para iniciar um processo de germinação. Então a gente precisa ter esse processo, tá certo? E aí a gente precisa se preocupar com o que agora? O substrato, né? O substrato, ele é essencial, né, para que a gente tenha uma boa produção de muda. E nós vimos que como a gente pode acelerar um processo, mas agora a muda precisa ser formada. Então a qualidade do substrato, ela é muito importante, certo? Então a gente tem no substrato, a gente precisa, ponta ali, de terra. Tá vendo essas terras aqui, ó? Isso aqui é um pouco de terra e que a gente colhe no campo, certo? É superficial e também descendo em torno de
50 centímetros, 1 metro para baixo, tá certo? A gente pega essa terra aqui então, a gente mistura com a outra terra aqui. Vejam vocês que essa terra aqui, ela é um pouco mais escura, tá certo? Ou seja, é uma terra rica em matéria orgânica. Isso onde vai ter nutrientes para que a muda possa se desenvolver, tá certo? Se não tiver essa terra orgânica, pode misturar aquela outra terra, a primeira que nós vimos, que é de subsolo, certo? Pode misturar com o que? Com esterco de gado, é muito bom. Ou então a gente pode misturar com o humus de minhoca, que também vai dar uma boa estrutura para esse substrato. E também colocar um pouco de areia, tá certo? Porque qual que é a proporção disso tudo? Bem, o solo de subsolo, tá certo? É onde a gente vai ter a maior proporção, tá certo? Então, se a gente for pensar aqui, 60% é do subsolo, tá? E a gente pode botar 20% de um solo mais rico em matéria orgânica, tá certo? E outros 20% de areia lavada. Com isso a gente vai ter, né, um equilíbrio nessa formação desse substrato, né, aonde a muda, né, a semente ao começar a germinar, né, a sua raiz ela não vai ter dificuldade em desenvolver nesse substrato. Teremos nutrientes nesse substrato, né, minimamente necessário para o início da formação dessas mudas. Bem, aqui nós estamos num viveiro, certo? Vejam vocês que no viveiro aqui nós temos um telado, certo? Esse telado, né, é essa manta aqui, ó, preta, tá? Ela tem que ter um telado de 50%. O que é um telado de 50%? Aonde vai permitir que 50% da luz entre aqui e os outros 50% fique fora. Nós não queremos 100% de luz aqui dentro, porque senão as mudas não vão se desenvolver de forma adequada. Mas lembrando que a luz é necessária, por isso 50% é o ideal. E a produção de muda ela pode ocorrer de duas formas. O primeiro pode ser o uso dessa estrutura que nós chamamos de tubetes ou tubetes, tá certo? Isso aqui é um recipiente feito de PVC, tá? Em que é muito utilizado para a produção de mudas. Esses recipientes aqui, tá? Eles são reutilizáveis. Então ele não gera resíduo para o meio ambiente, tá certo? Vejam vocês que a gente coloca o substrato aqui dentro, certo? Ela tem uma característica que eu acho muito importante. O formato dela aqui, ó. Veja o formato dela aqui, ó. É de um cone, certo? O que acontece aqui? Nós não estamos buscando uma qualidade de produção de mudas. A raiz é um fator importantíssimo para que a gente tenha qualidade na produção dessas mudas. Uma estrutura de um recipiente como este vai nos garantir uma boa estrutura de raiz, certo? Aonde essa raiz ela vai crescer de forma retilínea, certo? E não vai se enroscar e novelar, ela vai ficar mais solta, que é o ideal que a gente, daquilo que nós procuramos, daquilo que nós desejamos em termos de produção de mudas, certo? Entretanto, o custo desse recipiente é relativamente alto pela quantidade de mudas que vai se produzir, certo? Então, um viveiro como este aqui, ó, nós temos condição de produzir aqui tranquilamente mais de 10 mil mudas por ciclo, tá? Então imagine que 10 mil recipientes desse aqui é caro, né? Comprando fosse um ou duas é barato, mas pela quantidade é caro. Mas tem a vantagem. Qual que é a grande vantagem?
a quantidade de substrato que iremos utilizar é menor, e temos outra vantagem, que é a condição da raiz, que vai estar em melhor qualidade, certo? E depois disso, nós temos o saco, certo? Então o saco é o mais utilizado na produção de muda. Qual que é a grande desvantagem? Primeira desvantagem: o saco não é reutilizável. Então a gente vai gerar muito resíduo para o meio ambiente. E detalhe, e esse saco ele não é reciclável, tá? Então isso vai para o ambiente e não tem como reutilizá-lo. Aí é o que eu te falo, 10 mil mudas nesse viveiro, 10 mil sacos. Então isso é um viveiro pequeno, tá? Então pense vocês na quantidade de resíduos que não está gerando então para o ambiente. Outra desvantagem, né? A quantidade, né, de substrato que a gente vai ter que utilizar é muito maior para a produção da muda, certo? Outra desvantagem, lembra da raiz? Pois é, olha só o formato disso aqui, o formato de um cilindro. Então a raiz ela cresce aqui, certo? E ela começa a ficar enrolada, a gente chama de enovelamento. E vai chegando a tal ponto aqui que a raiz começa a ficar grossa, porque ela só tende a crescer muito, porque o espaço é muito grande aqui dentro, certo? Então assim, a qualidade de muda, né, comparada a este aqui, recipiente, o tubete, certo? A qualidade aqui é inferior, a qualidade aqui é melhor, certo? Mas cada um tem que decidir qual que vai desejar adquirir, tá certo? Pronto? Pronto. Bem, agora a gente tem que pensar em quê? O tempo que se leva para produzir essas mudas. Aí vai depender da espécie. Tem aquela espécie que germina muito rápido, tem aquela espécie que germina muito lentamente, tá? Então assim, isso vai variar de espécie para espécie. Olha, nós temos essa espécie aqui, ó. Alguns chamam ela de barriguda, outros chamam ela de paineira, tá certo? São vários os nomes. Bem, essa espécie aqui, barriguda ou a paineira, ela tem uma germinação muito rápida das suas sementes e a produção de muda dela também é rápida, certo? Essa muda aqui, ela fica pronta em torno de 6 meses. Então veja, 6 meses é rápida, tá? Então a gente tem que ter uma certa relatividade naquilo o que é rápido, né, e aquilo que é demorado. Então assim, essa paineira aqui germina bem a semente, certo? Tem um crescimento rápido. Ela é indicada para plantar em que tipo de ambiente? Ela não pode ir em ambiente que tenha bastante água, ela tem que ficar longe da água, tá certo? Porque se tiver muita água próximo dela, ela não vai se envolver. Como é uma muda, ela vai vir a não se estabelecer, ou seja, ela vai morrer naquele ambiente. Então a gente tem que plantar em ambiente em que não tenha, né, que não seja próximo de matas ciliares, né, não seja próximo de rios, de córregos, lagos e lagoas, certo? Ou nascentes, né, são aquelas típicas APPs que nós falamos, tá certo? Ela tem que ser plantada longe desses ambientes, mas é uma espécie que, quando se estabelece no local que nós estamos reflorestando, ela cresce muito bem, certo? Ela se estabelece, ela tem uma copa gigante, muito grande a copa dela, ela dá uma cobertura de solo ideal para aquilo que nós estamos propondo para a conservação do solo e também conservação da água, certo? Depois a gente tem aqui, ó, o ipê rosa.
Todo mundo conhece o ipê rosa, certo? O ipê tem uma característica de ter uma floração extremamente bonita, né? É rosa, é amarelo, branco, né? O amarelo é o mais comum, esse aqui é o ipê rosa. Então veja vocês o seguinte, o ipê é uma espécie que se adapta muito bem a vários ambientes, tá? Então assim, ela é muito boa para ser utilizada em plantio de forma geral. Só que ela tem uma peculiaridade de que ela, se for plantada em pleno sol, ela se desenvolve muito devagar. Mas se ela for plantada em ambiente de meia sombra, é o caso desse viveiro aqui que é 50%, ela se desenvolve muito bem. Então, em termos de estratégia que nós estamos buscando para um reflorestamento, né, essa é uma espécie que entraria depois, certo? Primeiro a gente entra com as espécies que toleram sol direto. No caso da paineira que nós falamos aqui, ela tolera sol de forma direta, né? E o ipê entraria numa segunda etapa de um reflorestamento, né? Porque ela não tolera o sol direto em sua fase inicial de crescimento. Depois não, depois ela se estabelece muitíssimo bem. E veja vocês o seguinte, o ipê, com a sua floração, ela atrai bastante inseto. A abelha, por exemplo, é um grande visitador das flores do ipê. Então, se você está pensando em espécies para produção de mel, né? Então o ipê é uma espécie indicada, que ela tem uma grande floração, nós chamamos de floração em massa, né? Que ela se destaca, né? São muitas flores. Então as abelhas visitam muito ela ali. Então é uma espécie muito indicada para reflorestamento quando você está pensando também em produção de mel, certo? E aqui, ó, vou mostrar a vocês uma outra espécie, né, que todo mundo conhece, que é bastante utilizado em reflorestamento próximo à beira d'água, né? Que é, cadê ele aqui? O ingá de metro. Tá dando para ouvir aí? Então, se a gente estiver pensando numa espécie, né, para plantar numa área que tenha bastante água, beira de rios, córregos, várzeas, nascentes, tá aqui, ó, o ingá. Olha só, fácil de identificar, olha só, parece ter uma folha aqui no meio entre as folhas. Esse aqui é o ingá de metro, tá? Essa espécie aqui, ela se adapta muito bem à questão de inundação, de bastante água no ambiente, tá certo? Ela tem uma característica, por exemplo, ora, eu tenho um lago ali na minha propriedade, quero revegetar esse lago ali, que ali tem bastante peixe, ingá, que o fruto do ingá, os peixes adoram comer o fruto do ingá. O fruto se abre, cai a semente ali, ele simplesmente come ali o que tem em volta da semente, né? Então, além de dar uma boa sombra a quem for pescar, e além também de servir de alimento para os peixes, né, que ali estão naquele ambiente, né? Então assim, o ingá, ambientes que vai estar bastante alagado, né, ela sobrevive muito bem, né? Então assim, eu indico o ingá. Nós temos várias espécies de ingá. Essa aqui é um dos ingás, mas todos têm essa mesma característica aqui da folha, tá certo? Está pensando um sistema agroflorestal, um SAF, né? Quando a gente está falando de um ambiente de Mata Atlântica, né? Quem está falando de alta umidade, um bom índice de pluviométrico, né? Chove bastante. Está aqui uma espécie bastante indicada para um sistema agroflorestal, o cacau, certo? Essa é uma espécie que cresce muito bem, tá certo? Ela precisa também de uma meia sombra, ela não se adapta muito bem a crescimento em pleno sol.
ela se adapta bem à meia sombra. Olha o tamanho que isso aqui tá. Por conta de quê? Desse viveiro, desse telado, que é 50%. Veja que ela tá maior do que eu. Eu tenho 1,75 m. Isso aqui já está com 2 metros. Né? A semente germina muito fácil, né? Além de germinar fácil, a muda ela se forma também bastante rápida, certo? Em torno de 6 a 8 meses nós já temos uma muda já do cacau. Então, para a SAF, cacau, certo? Então, mas lembrando, ela só se desenvolve bem em ambiente de meia sombra. Ela não desenvolve bem em ambiente de pleno sol. Uma outra espécie muito utilizada, né, e também recomendo para plantio de reflorestamento, é a pata de vaca, certo? Essa planta aqui, tá certo? Vejo vocês aqui que a folha dela lembra uma unha da vaca, tá certo? Por isso que nós chamamos de pata de vaca. Ela tem uma característica da semente germinar muito fácil também, não precisa de nenhum processo de beneficiamento, simplesmente colocar no substrato, irrigar e ela vai se germinar rapidamente. Muda dela fica pronta em torno de 4, 5 meses, né? Ela já está pronta para ir para o campo. E dependendo da pata de vaca que for utilizar, a gente tem a pata de vaca que tem as flores brancas, outros tem as flores mais um pouco um vermelho claro, mais próximo do rosa, tá certo? Mas segundo a literatura, a pata de vaca também serve para tratamento de diabetes, né? É uma planta medicinal. Então assim, eu acho que vale a pena também. Ela tem uma boa cobertura diária, né? Ou seja, ela cobre bem o solo. E uma outra característica que eu acho muito interessante, as folhas dela, né, caem, né, na época seca, o que é bom porque gera muita biomassa, né? E nós precisamos de biomassa no solo para que o solo também comece a ter vida, ou seja, os micro-organismos precisam entrar em atividade. Isso aí também é outra característica que a gente não pode deixar de pensar. A produção de biomassa das espécies, ou seja, essa espécie tem que produzir bastante folha, né, para que essas folhas caiam no solo e aí começa o processo de decomposição e também o enriquecimento do solo, né, através da ciclagem de nutrientes. Esta aqui é a pitanga. Todo mundo conhece a pitanga. A pitanga é extremamente utilizada na nossa medicina caseira, né? Quem nunca tomou um chá de pitanga quando está gripado com febre, não é isso? É uma espécie excelente, excelente mesmo para plantio de reflorestamento, porque o fruto dela atrai bastante animal. E quando a gente pensa na revegetação, além de pensar conservação do solo, conservação da água, nós temos que pensar em quê? No retorno da vida animal. E aí nós temos que pensar em espécies também que produzam frutos que atraiam esses animais, certo? Aí nós temos a pitanga. A pitanga é um fruto saboroso, né, adocicado e que atrai muitos animais, né? É uma espécie e que a gente tem uma produção de muda também muito fácil. Veja que todas as vezes nós estamos aqui, a produção de muda é fácil, né? Que não precisa de um beneficiamento específico, é só colocar no substrato para poder germinar. Ela germina rápido, tem uma produção de muda extremamente rápido e ela tem uma característica de ter um bom pegamento no campo. Essa aqui é uma das espécies que quando a gente planta que menos que tem a menor taxa de mortalidade nos ambientes que ela é introduzida, né? É uma espécie bastante rústica e ela se adapta bem a pleno sol, né? Se vocês verem aqui nesse ambiente que ela está aqui a 50%, veja como as folhas estão escuras, né? As folhas ficam bem escuras. Por quê? Porque aqui tem pouca luz, mas quando ela está em pleno sol, as folhas ficam mais claras, ou seja, é uma espécie muito bem adaptada a essa condição de plantio a pleno sol. E sem falar da questão do fruto, que é um atrativo para a fauna. A gente tem que pensar na fauna também. Aqui nós estamos numa área, né, em que foram feitos testes de revegetação, né? Aqui no meu lado esquerdo a gente tem o genipapo, certo? Que é uma espécie que muito utilizada no reflorestamento. Agora,
ela tem uma característica, ela se dá bem em áreas mais úmidas, né? Se for próximo de rio, de córregos, né? De lagos, ela desenvolve muito melhor, certo? Porque ela tem uma exigência muito grande pela parte de água. E outra coisa, ela tem um fruto que todo mundo conhece, é um fruto muito utilizado, né, na nossa culinária para fazer o licor de jenipapo. Todo mundo, eu acredito que já tenha experimentado o licor de jenipapo, né? E o fruto dela tem outra característica que eu acho muito importante, é um fruto carnoso, né, e que atrai muito animal, muito mesmo, né? E são animais grandes, não são animais pequenos, mas geral não, são animais grandes, porque é um fruto bastante energético, tá? Então com isso os animais vêm buscar. Aí se a gente pensando em termos de estratégia ecológica, aquele animal que vem buscar o fruto, que o fruto ele cai, né, e fica próximo da árvore. Então aquele animal que vem buscar aquele fruto ali, atrai um outro animal que vai atuar como predador daquele animal que está pegando aquele fruto do jenipapo, né? Então é uma estratégia bem interessante que a gente pode estar pensando também num projeto de reflorestamento, né? Outra coisa, a produção de muda do jenipapo também não tem segredo, tá? É uma produção fácil, né? A muda demora um pouco para ficar pronta, ela leva em torno de 1 ano a 15 meses para ficar pronta, mas ela tem um bom pegamento, né? É uma também que tem pouca mortalidade no campo, se plantada na época certa e no ambiente adequado, tá certo? E aqui à minha direita, tá? A gente tem um plantio, tá, de angico, tá? Veja vocês esse plantio aqui, veja o quanto que fechou aqui esse ambiente, tá certo? Esse angico foi plantado aqui já tem em torno de 15 anos na UFRB, tá? E é uma espécie de crescimento rápido, né? Tem uma taxa de mortalidade um pouco elevada, tá certo? Então a gente tem que produzir em quantidades para a gente poder repor essa espécie. A produção de muda deles leva em torno de 6 a 8 meses, mas também não precisa de nenhum beneficiamento específico, é só levar a semente ao subsolo, tá? Com relação à fauna, com relação ao fruto, não, é um fruto seco, né? Não tem atrativos para a fauna se alimentar do fruto. Entretanto, a sua flor é muito atrativa para abelhas, certo? Então é uma espécie estratégica boa se você está pensando então atrair abelhas, tá certo? E observo vocês que ela tem uma copa grande, ela fecha todo esse ambiente, ou seja, tem uma característica importante daquilo que nós buscamos, que é o que? Conservação do solo. Então protege o solo, então a gente tem essa garantia de forma muito rápida, né? Depois que ela se estabelece, ela cresce bem e fecha bem aquela área ali, certo? Aqui a gente tem nesse ambiente, né, que a gente viu então jenipapo, a gente viu o angico, intercalado no plantio do angico a gente tem aqui, ó, o Gonçalo Alves, plantado na mesma época do angico, tem em torno de 15 anos. Então veja vocês, o Gonçalo Alves tem um bom desenvolvimento, certo? A copa dela, em termos de cobertura de solo, eu não acho muito adequada, mas é uma espécie que tem um valor econômico agregado muito bom. Ela tem uma madeira de lei, certo? É uma madeira boa, né? De uma alta densidade, né? Boa para fazer móveis, né? Guarda-roupa, cadeiras, né? Mesas, e também para fazer aquele piso de chão, tá certo? Muito interessante e tem alto valor agregado, ou seja, o metro cúbico dela tem um valor alto, certo? Só que o crescimento dela em termos de volume é lento, porque toda espécie que tem um alto valor agregado de crescimento para a madeira, o crescimento ele é mais lento, tá certo? E também tem outra questão, a questão do manejo dela. Se a gente for plantar ela para a produção de madeira, a gente tem que ter um manejo adequado, ou seja, a gente tem que plantar de forma mais adensada para que a gente possa conduzir o crescimento do caule dela, tá certo? E ganhar então em qualidade que nós chamamos de fuste do tronco,
certo? Se vocês observarem aqui, ó, vejam vocês que o tronco dela vem e começa a nascer vários galhos laterais, certo? Em termos de produção econômica, né, ela não serve por causa desses galhos laterais. A gente precisa ter um crescimento mais reto do caule e a gente tem que manejar esses galhos, ou seja, nós precisamos cortar todos esses galhos para que ele não estrague a madeira, que esses galhos, né, eles são profundos, eles vão estragar a madeira. Então a gente precisa manejar, ou seja, se está buscando produção de madeira, né, aí a gente tem que pensar no manejo que vai ser dado para essa espécie. E como outra qualquer, se for pensar na produção de madeira. Uma coisa é a gente reflorestar para a conservação, outra coisa é a gente reflorestar para a produção de madeira. São coisas distintas, que aí já envolve outras técnicas para que a gente possa tirar proveito econômico das espécies. A maioria das espécies tem um grande valor econômico nas suas madeiras. O Genipapo, por exemplo, tem valor econômico na sua madeira. É uma madeira relativamente leve, né? Ela não é densa, mas tem uma coloração amarela, né? Então assim, tem um valor de mercado. Já o Gonçalo Alves, não, é uma madeira densa, uma madeira mais pesada, tá certo? Mas tem um alto valor de mercado na indústria moveleira, tá certo? O angico pode ser manejado? Pode. Toda espécie que tem valor econômico de madeira, ele pode ser manejado, só que as técnicas aí são outras, ok? Ok. Aqui nessa área, né, nós estamos fazendo um plantio com o pau-paraíba, certo? O pau-paraíba é uma espécie, né, típica de Mata Atlântica, era muito utilizada, né, ou foi muito utilizada, devido à qualidade da sua madeira. Ela tem uma madeira leve e macia, então ela foi utilizada bastante na produção de cabo de vassoura e do cepo da vassoura. O cepo é onde se coloca a piaçava, né, na vassoura. Só que a densidade dela caiu muito devido ao corte, né, sem manejo. Mas é uma espécie que desenvolve muito bem ao sol, né? É uma espécie tipicamente pioneira, né? E que as suas sementes não tem nenhum trato especial para germinação. A semente germina muito bem, né? A produção de mudas dela leva em torno de 4 a 5 meses para poder vir ao campo. Tem um crescimento rápido. Se for dado o manejo adequado na área, ela cresce muito rápida. Por exemplo, assim, essa área aqui nós não estamos manejando ela, né? Mas essa espécie aqui, ela foi plantada há 2 anos, né? Se a gente tivesse um manejo nessa área, ela com certeza ela estaria com mais de 2 metros de altura. Agora, é uma espécie que não dá uma boa cobertura de solo, tá certo? Mas ela tem uma produção de biomassa bastante densa, ou seja, ela joga isso ao solo, o que eu acho interessante para a gente buscar realmente a gente trazer vida ao solo através da ciclagem de nutrientes, né? Então assim, é uma espécie para início de plantio que cresce bem pleno sol, né? Para a região de Mata Atlântica. Então aqui o pau-paraíba é excelente, excelente mesmo, né? Aqui na região do Recôncavo é uma espécie ainda bastante cortada aqui na região. Não se encontra muito, mas corta-se bastante dela ainda conforme vai se encontrando. E vejo vocês que ela tem um furcho, um tronco, ó, reto. Ela cresce assim, ó, em ambientes abertos, né? Todos eles assim, você pode ver que ele não cresce de forma lateral, como eu mostrei para o Gonçalo Alves, né? Então assim, para a finalidade madeireira é excelente, né? Tem mercado? Tem. O que se precisa? Ter plantios, né, homogêneos da espécie, manejado, para que possa ter uma boa produção de madeira, né? Então veja que ao longo da nossa conversa, né, nós estamos falando de reflorestamento.
para a conservação e o outro para a produção madeireira, né? A gente tem que pensar naquilo que nós estamos como objetivo, né? Se é para conservação ou produção de madeira, né? Essa que tem produção boa de madeira serve para conservação? Todas servem. Para conservação não há limite, certo? Quando se fala em produção madeireira parte econômica, aí sim nós temos que selecionar a espécie mais adequada, mas para a conservação todas servem, todas são indicadas. Bem, tenho aqui a aroeira ou aroeirinha salsa, né? É uma espécie que está amplamente difundida, né? Que ocorre em todos os ambientes, todos. Ela está na Mata Atlântica, ela está na Caatinga, ela está no Cerrado, certo? Ela está em tudo quanto é lugar. E ela é uma espécie, nós chamamos de espécie plástica, né? Ou seja, ela se adapta a vários tipos de ambiente. Pode ser um ambiente muito degradado, pouco degradado, certo? Um ambiente pobre em nutrientes, um ambiente rico em nutrientes, e ela dá bem, cresce bem e quase que não tem mortalidade. E detalhe, é uma espécie que tem alta produção de biomassa, certo? Então assim, pioneiríssima, desenvolve muito bem a pleno sol, certo? A semente germina rápido, né? Tem uma produção de muda rápido, leva para o campo, tem um bom pegamento no campo também. Os frutos dela, né? Essa aqui já está seca, você pode ver que o fruto dela ela é bem vermelhinho, né? Depois ela vai secando, muito utilizado na culinária, né? No Brasil nós não temos muito esse hábito de utilizar, mas alguns países, tipo o Japão, né, já compra essas sementes aqui no Brasil, porque para eles lá, eles têm alto valor na culinária japonesa, né? É uma espécie em que tem, se bem conduzida também o seu crescimento, tem uma boa madeira, pode ser utilizado também na produção de madeira, né? Mas, repito, a questão do manejo que vai influenciar na qualidade dessa maneira, certo? Mas para um reflorestamento de maneira geral é excelente, né? Esses frutos dela aqui atraem bastante pássaro, certo? Então para a fauna é excelente também, vem muito pássaro se alimentar dessas sementes, né? E aí pensando em dispersão, é uma semente que de acordo com o ambiente que cair, ela germina tranquilamente. Ou seja, que os pássaros vão a grande distância, defecam aquela semente e ela germina também muito facilmente. Então é uma boa espécie para início de reflorestamento, é uma espécie pioneira que se adapta bem a qualquer tipo de ambiente, a qualquer tipo de solo, tá certo? E cresce rápido e dá uma boa cobertura no solo. Bem, aqui nós estamos na área de um plantio de umbucajá, certo? É uma espécie típica da região de Caatinga, tá? Ela tem uma distribuição bastante restrita, né? Porque está ali dentro da Caatinga, ou seja, ela não se adapta muito bem em ambientes muito chuvosos, né? Ou ambiente que tem um solo rico demais de matéria orgânica, né? É tudo mais moderado, tá certo? Agora, é uma espécie de crescimento muito lento, tá certo? Muito lento mesmo. A produção de muda delas, né? A gente não tem grande sucesso na produção de mudas por semente, mas ela tem uma facilidade de produção de mudas por estaquia, né? A gente fazer muda a partir dos galhos, dos troncos, a gente tem uma taxa de sucesso muito alta, né? E no campo tem um bom pegamento também. Mas a partir da semente, não, a gente não tem grande sucesso, né? Porque existe característica na semente, né, que a gente não consegue vencer esse processo para que a gente tenha uma alta produção de mudas por semente, né? Porque o interessante na produção de muda é a gente buscar a produção de mudas por semente. Nós estamos falando de diversidade genética, né? Quando a gente vai produzir mudas por estaquia, né, aí nós estamos falando praticamente de clonagem, então, ou seja, a diversidade genética que a gente vai ter ali vai ser extremamente baixa, tá? Então aí nesse caso ainda existem vários estudos para a produção de mudas do umbucajá, ainda para saber como ter uma boa produção através da semente, né? Se faz hoje, mas
de cada 10 a gente tem 4 que germinam, né? Ou seja, é uma taxa de sucesso aí de 40% só. É muito baixo. E aí por isso que é mais difundido o plantio por estaqueira. Agora, é uma espécie boa para reflorestamento? Sim, claro. É uma espécie adaptada a regiões quentes, né? A falta d'água, né? O fruto dela atrai bastante animal. O fruto também do bucajá, hoje a gente sabe que é bastante utilizado também na culinária, certo? Existe o suco, nós temos os doces, a gente tem as geleias, né? Ou seja, tem uma diversidade de usos da espécie, né? Que agrega bastante valor, tá? Então a gente precisa, né, buscar de alguma forma, né, ter uma produção em larga escala. Por exemplo, esse umbucajá plantado aqui no campo da FRB nunca deu fruto, né? Provavelmente o que? O ambiente. Nós estamos na região de Mata Atlântica, onde nós temos um índice pluviométrico, né, que chove por ano, né, 1000 milímetros, né, e distribuído ao longo do ano. Então isso pode ser uma característica, né, mas com certeza tem outras implicações aqui que faz com que ela não frutifique. O momento do plantio, né? O momento do plantio, o que a gente precisa? Primeiro, precisa fazer uma limpeza na área onde a gente vai fazer a cova, o berço, né? Hoje o termo está sendo alterado, ou cova ou berço. Diz que cova é enterrar morto, berço é vida, né? Então vamos pensar no berço, tá? Então aqui faz essa limpeza onde vai fazer a muda. É um coroamento, tá vendo? Uma área redonda, certo? E aí então vai fazer aqui esse berço, né? Que vai ter uma dimensão em termos de largura, certo? Assim, diâmetro, então de 20 centímetros, um palmo, justamente para entrar a muda, certo? Profundidade 2 palmos para baixo, certo? E aí o Renato, que é o nosso aqui funcionário aqui da Fazenda Experimental da FRB, né, que vai nos dar essa ajuda aqui para fazer o berço. Vamos lá. A cova, sim, o berço, né, necessariamente 20 de diâmetro por 40 centímetros de profundidade é suficiente. Aqui ficou um pouco maior, tá? Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar, tirar o saco, manter o máximo possível do torrão, que é essa parte aqui do substrato, intacta, certo? Então vejo vocês aqui, ó, o enovelamento da raiz. Então isso aqui de alguma forma pode prejudicar o desenvolvimento dessa muda no campo, certo? Mas isso é um problema de todo o saco, não é o problema da produção dessa muda aqui não, certo? A gente então vai levar isso aqui para esse berço, né? Vai jogar a terra, depois que jogou a terra aqui, o que se faz aqui? Deixa essa área aqui central um pouco mais rebaixada, certo? Que a gente vai irrigar essa muda aqui e vamos colocar na base da muda, certo? Matéria orgânica em volta dela aqui. Mas para que então a gente está colocando essa matéria orgânica aqui em volta? Ora, nós estamos num período de chuva aqui na nossa região, certo? Mas no período de estiagem, né, o que acontece? Nós estamos numa área aberta de pleno sol, certo? Então no período de estiagem isso aqui vai esquentar demais.
a tendência é o que? É que a gente perca a água do solo por evaporação. Mas para a gente manter uma umidade adequada para essa muda no campo, nesse período de estiagem, então nós colocamos aqui em volta dessa muda, né, matéria orgânica, biomassa morta, tá? Porque isso aqui vai manter nessa região aqui em volta, é onde está o que? Todo o sistema radicular dessa muda. Então vai manter uma umidade adequada no período de estiagem. Então a gente molha. É uma irrigação generosa. Porque nós estamos tirando uma muda do viveiro, aonde ela estava lá em condições ideais, né, tudo certo, né, na estrada certa, tudo certinho. Quando ela sai do campo, do viveiro, então vem para o campo, ela sai do ideal e vem para um ambiente o que? Estressante, certo? Então ela vai ter, né, que se virar agora aqui sem aquelas condições ideais. Então a gente tem, por isso que a gente molha bastante, coloca essa biomassa aqui em volta para que a gente possa amenizar essas condições estressantes. E aí sim agora torcer para que a gente tenha sucesso aqui no crescimento dessa muda, que é aquele ipê rosa. Então, por que reflorestar? Nós queremos conservar solo e água ou queremos produção de madeira? Quando falamos em produção de madeira, então nós estamos falando da poupança verde. O que seria essa poupança verde? É um investimento em que você, produtor, vai estar fazendo na sua propriedade para um futuro, né? Esse futuro de poupança verde, o que seria isso? 10 anos, pelo menos. Porque para que você tenha uma floresta produtiva, que venha lhe dar renda, quando você está pensando em madeira, pelo menos 10 anos, espécies nativas, tá? Então isso é uma poupança verde, ou seja, em 10 anos você vai poder estar colhendo aquilo que você plantou. E esse recurso que vai entrar é o que vai dar um recurso para que você dê melhorias ao longo do tempo na sua propriedade, nesse tempo que você vai ter então a próxima colheita da sua poupança verde. Se quer economizar dinheiro, e eu estou falando de uma poupança verde que rende mais do que a poupança do banco, tá? Porque o valor agregado da madeira hoje é muito alto. É muito alto. Dependendo da espécie, você pode estar colhendo até com 5 anos. Que vai depender da finalidade. Você pode ter madeira para a produção de lenha. Então você vai vender lenha. Você pode ter madeira para a produção de estacas. Então você vai vender estacas. Então, quando eu falo de lenhas e de estacas, o tempo de produção é menor, 3, 5 anos. Você vai ter uma alta produção para lenha e para estacas. Agora, se você quer produzir madeira para a indústria moveleira, para as serrarias, isso leva de 10 a 15 anos. Mas eu posso te garantir, é um retorno certo nesse investimento. E você vai plantar a sua floresta, você vai fazer a sua poupança verde na área da sua propriedade não produtiva. A sua área produtiva você vai utilizar para a agricultura. Você vai pegar aquela terra que não tem que não serve para a agricultura e você vai plantar árvores, você vai fazer a sua poupança. Então ali você vai tirar uma boa quantia de dinheiro, não tenha dúvida disso. Em nome da Urbana Brasil, agradecer muitíssimo ao professor Josival Souza, agradecer a Renato também que nos ajudou aqui nessa videoaula de hoje e assim lhe agradecer bastante por ter nos acompanhado aí
nesse encontro comunitário. Muitas informações, confesso que eu também aprendi bastante com o professor Josival, muita informação mesmo, assim, valiosíssima, e que assim podemos, né, já fazer uso delas. E assim, informar também que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ela está de portas abertas, assim como me acolheu aqui por meio do professor para gravar essa videoaula, também está de portas abertas para o senhor, a senhora que tiver disponibilidade de vir visitar, de assim buscar mais informação. Então, muitíssimo obrigada e também agradecer à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? E mais ainda ao professor Josival. O professor Josival agora está também com as considerações finais. Pois é, agradecer aqui ao Mano Brasil, né, pela oportunidade, né, desse belíssimo trabalho que vem realizando, né, que eu acho assim de suma importância, a gente não pode perder isso de vista de maneira nenhuma, né? E dizer que a UFRB, né, junto aqui com o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, né, nós estamos à disposição de vocês, né? É só me procurar, né, para o professor Josival, né, muita gente vai saber quem que é, né, e eu estou aqui para servir, né? Eu sou um professor de uma universidade pública, né, e a minha obrigação, o meu legado enquanto servidor dessa universidade é servir, né? Então eu estou à disposição a todos vocês que estão aí nas comunidades rurais e também, né, com o Mano Brasil, né, que vem realizando esse trabalho, claro, né, colocando à disposição aquilo que eu tenho para dar, né, que é o conhecimento, né, na área de reflorestamento, de produção de mudas, né, através do Centro de Referência de Restauração Florestal da UFRB. Então, um forte abraço e até a próxima. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.